verdade? E você está lendo ainda ali? Eu estou lendo, filho, eu estou tão empolgada com as histórias da Bíblia, onde pessoas tiveram um encontro com Jesus. Verdade? Crianças, desculpe, tudo bem, crianças? Que bom tê-las aqui na tenda de história. É bom mesmo, crianças, e é bom ter eu também. E aqui, Filipa, como nós vamos falar dessa história, eu estava lendo uma história muito maravilhosa. Verdade? Está lá no livro de Lucas, no capítulo 7. Lucas, fica lá no Novo Testamento, No né? Novo Testamento. Depois que Jesus veio aqui. E essa história, Filipa, fala de um centurião. O que é centurião? É o que tem uma cintura grande? Eu sabia que ela ia perguntar. Você não sabe o que era um centurião? Era, né? Porque não se existe mais essa palavra centurião naquela época de Jesus? Não, eu achei que era alguém que tem um cinto grande. Não. Ele era um comandante. Ele cuidava de soldados romanos. Entendi. Então você já imagina que ele era uma autoridade, né? Isso, era tipo uma profissão de chefe. Isso mesmo. E a Bíblia fala desse centurião que ele tinha um servo, um funcionário, alguém que trabalhava, funcionário é a palavra de hoje, mas ele tinha um servo que trabalhava para ele e que ele gostava muito, que estava muito doente. Verdade? Verdade. Só que esse centurião, ele, apesar de ser romano, ele simpatizava, ele era amigo dos judeus. Certo. Certo. E ele cria no Deus dos judeus. Isso daí é importante. É importante saber, porque a maioria dos romanos odiavam os judeus. Sim, não gostavam. Não gostavam. Eu vi uma história... Principalmente dos cristãos, eles gostavam não. Exatamente. Eu vi até uma história aqui na tenda, da tia Meire contando, que tinha um homem chamado Zaqueu, que ele cobrava impostos para os romanos. Isso, para dar o dinheiro do povo lá para os romanos. Exatamente. Cobrava mesmo. Você vê como é que eles eram com relação ao povo judeu. Isso. E aí, o que acontece? Jesus, lembra que ele ficava passando pelas cidades, ensinando, sim. E ele entrou numa cidade chamada Cafarnaum, onde esse centurião estava. Tá. E como ele cria no Deus dos judeus, ele ouvindo as lindas histórias, o que Jesus tinha feito. O que Jesus fazia, né? Que Exatamente. Jesus passava na cidade, ele falava, mas ele também fazia muitas coisas. Olha, sabe milagres, cura, Isso. lembra? Tem um versículo lá na Bíblia que diz que se fosse relatar todas, nem cabia. Se fosse falar tudo que Jesus fez, não cabia, não tinha papel que coubesse todas as histórias. Verdade. Interessante que esse centurião, quando ele soube que Jesus estava entrando em Cafarnaum, ele mandou alguns anciãos. Você sabe que anciãos? Crianças, vocês sabem o que é um ancião? Esse eu sei. O que é? É aquela pessoa velhinha. É velhinha, mas não tão velhinha, né? Só porque é mais sábia, digamos assim. Em alguns lugares, a palavra ancião significa alguém realmente com idade, mas sábias. Entendi. É que não é só velhinha, né? É sábia não, também, é né? sábia também, isso mesmo. E Será aí, que você é um ancião? Ai. E você sabe que a Bíblia fala que a leitura e o conhecimento de Deus nos traz sabedoria. Se você for uma menina esperta, que ame a Jesus e cresça conhecendo a palavra de Deus, você vai ser uma velhinha sábia. Aí, gente, a dica, hein? Aí a dica, isso aí. E aí o que aconteceu? Esse centurião, ele mandou esses anciãos falar com Jesus. E quando eles chegaram perto de Jesus, eles contaram para ele do centurião que tinha esse servo doente. E que ele era amigo dos judeus. Inclusive, cita na palavra de Deus que ele construiu uma sinagoga para os judeus. Era amiguinho mesmo, né? Para construir uma sinagoga, você vê só. Então, ouvindo isso, a palavra de Deus diz o quê? Que Jesus os acompanhou. E você vê, Filipa, que coisa interessante. Jesus, ouvindo aquilo,
os acompanhou. Para você ver como Jesus, ele se preocupa com as pessoas. Se preocupa mesmo. Ele Quem não busca faz. ele, né? Exatamente. Porque ele pediu para os seus buscar Jesus, irem falar com Jesus. E ele não escolhe classe social, não é porque ele era um centurião que ele foi. Lembrando que quem estava doente era o servo do centurião. Verdade. Não é verdade? Verdade. Então Jesus, ele não faz diferença, acepção de pessoas. Ele não escolhe porque um é mais rico, o outro é mais pobre, um é mais bonito. Não existe isso para Jesus, porque todos são amados do Senhor. Verdade. Né? Então, o que acontece? Jesus foi ter com eles. Chegando mais próximo da casa do centurião, a Bíblia aqui no capítulo 7 do livro de Lucas diz que ele mandou alguns amigos ainda encontrar com ele. E eles disseram para Jesus o seguinte, que ele não precisava ir até lá, até a casa, até porque esse centurião, a Bíblia não fala do nome dele, ele se achou indigno de chegar até Jesus. Olha que humildade da parte dele, Felipe. Reconhecia a divindade de Deus. E ele fala nesse capítulo. Jesus, aliás. E ele fala nesse capítulo, eu sei que o Senhor é uma autoridade. E aí ele fala, eu também sou uma autoridade. E quando ele manda os soldados fazerem as coisas, os soldados obedecem. Sim. Se ele manda o servo fazer alguma coisa, o servo faz. Sim. E ele fala, e o que ele fala para Jesus nesse momento? Que se Jesus, com uma só palavra, mandasse curar o servo dele, o servo seria curado. Verdade. Você sabe o que se chama isso, Filipa? O quê? Tem 2 letrinhas. Fé! Isso, Filipa. Fé. Muito boa, hein? Você tá afiada, você não tá boa, você está afiada, Filipa. E eu espero que as nossas crianças também fiquem afiadas no conhecimento. E ele... o centurião teve muita fé. Exatamente. E é isso, essa fé, que nos leva também a conhecer mais do Senhor Jesus. E interessante, o que Jesus fala nesse minuto? Ele vira para aquelas pessoas que estavam ali acompanhando e diz o seguinte, que ele não viu no meio do povo de Israel, ou seja, no povo de judeus, tamanha fé. Nossa, a fé do centurião foi grande mesmo, E né? você vê, ele nem era da linhagem dos judeus, não, mas ele ele cria. Exatamente. E aí que a Bíblia fala que se você crê, você poderá ser salvo. Está lá no livro de Atos. Você poderá ter um encontro com Jesus. Você será salvo. Desculpa que eu falei poderia, não. Você será salvo. Quando encontramos com Jesus. E aqui, o encontro dele foi de fé. Verdade, Hoje, Filipa, Jesus já não está mais em carne e osso como foi naquele tempo. Verdade. Encontro. Como ele encontrou, por exemplo, o Zaqueu, que você falou. Ele encontrou assim de carne e osso. Exatamente. Hoje, o nosso encontro com Jesus é pela fé. É pela fé. E foi o que aconteceu ali com o centurião. E Jesus fala que em nenhum, que ele não tinha encontrado ainda tamanha fé. E você vê, o centurião nem precisava ver Jesus, ele sabia que Jesus podia curar. Verdade. E hoje, Filipa, quando Jesus está em nós, é exatamente isso que Jesus espera, a nossa fé. Nós não precisamos mais ver, porque Jesus está vivo. A Bíblia fala que ele ressuscitou ao 3º dia. Mas você sabe, né, Tia Rosa? Às vezes a nossa fé é tão pequenininha, tão pequenininha. Exatamente, Filipa. Mas o Senhor conhece o nosso coração. Conhece, que a gente o ama. E aí ele nos estimula a conhecer ele melhor através do quê? Da palavra. Por isso que estava lendo aí, né? É por isso que eu estava aqui, estudando. Assim, que é muito legal ler a palavra de Deus. E a Bíblia fala aqui, Filipa, também, que quando aqueles que tinham sido enviados até Jesus, eles voltaram, eles chegaram na casa e adivinha o que eles encontraram? Eu nem vou dizer, é para eu dizer? E não pode adivinhar, né? Porque a Bíblia fala que adivinhação é pecado. Então, pensa, Filipa, pensa. Eu acho que eu já sei. O que você acha?
Ó, Crianças, o que vocês acham? eu acho que ele encontrou o servo já servindo. Exatamente, porque ele foi curado. Muito bem, Filipa. Ele foi curado. Eu não falei, eu sabia? Falei. E Jesus, na maioria das vezes, mesmo quando a nossa fé é pequenininha, mas é nele que a gente confia, Filipa, e nós vamos crescendo nessa confiança, Jesus também faz os milagres na nossa vida. Faz mesmo, faz E mesmo. a alegria de saber que você confia e crê num Deus vivo, para nós hoje, que não vemos mais assim a figura como de pessoa de Jesus, é o que alegra o coração de Deus. Verdade, né? É. Nós precisamos ter fé em Jesus, para a gente ter um encontro verdadeiro com Jesus. Exatamente. E experimentar isso. Isso. E naquele tempo, o centurião também cria que Jesus era o Filho de Deus, que ele veio da parte de Deus. Sim. Então, Filipa, quando nós estamos assim, meio assim, cambaleando, lembra dessa história, Filipa. Lembra que o centurião, ele nem precisava ver Jesus, mas ele cria. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Verdade. E que ele podia curar, e não só curar o servo dele, o físico, mas podia curar a alma dele também. Verdade. Então, Filipa, essa história Deus mandou deixar registrado aqui no livro de Lucas, do versículo 1 ao versículo 7, sobre essa passagem, porque ela é muito importante para fortalecer o quanto nós cremos no Senhor Jesus, crianças. Então, quando você me vê aqui, Filipa, olhando para a Bíblia, é porque eu estou aqui olhando, querendo conhecer mais de Jesus. Verdade. E quando você ler a Bíblia, vocês podem ter encontros maravilhosos com Jesus. Podemos ter mesmo. E por quê? Porque a palavra, a Bíblia é o quê? A palavra de Deus, a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. E é ela que fala de quem? Do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. E fala desses encontros maravilhosos. E você na sua casa, criança, você pode orar e falar com Deus. Também. E falar, pode eu ser. quero ter um encontro com o Senhor e quero que o Senhor venha morar no meu coração. Você pode fazer isso aí, criança. Sabia, Filipa? É pela fé. Porque é pela fé que nós somos salvos. Sim. Assim como foi curado também o servo do centurião. E se você tiver alguém na sua casa também, criança, clame ao Senhor. E Ele não faz acepção de pessoas. Ele pode atuar aí na sua casa. Verdade. Ai, como Jesus é maravilhoso, né? É maravilhoso demais. E por isso nós o amamos, né, Filipa? Sim. Muito bem. Crianças, aqui ficou a nossa história do centurião, que creu no Senhor Jesus, que ele confiou, mesmo não sendo do povo de Deus, porque a palavra de Deus é para todos. Ele cria em Deus e cria no Filho de Deus, que era Jesus Cristo. E teve o servo que ele tanto estimava, curado pela fé. Verdade. Olha que história linda, criança. Linda. Não percam as histórias na tenda de histórias da TV Polo. Você vai ver muita coisa linda, muito encontro legal, né, tia? Isso mesmo, Filipa. Crianças, acompanhem as histórias aqui da tenda e cresça. E Filipa, e tenha sabedoria. A Filipa, quando ficar velhinha, ela vai continuar conhecendo a palavra de Deus, ela vai ser uma menina muito sábia. Verdade, tem que ler a palavra de Deus. Isso aí. Crianças, até a próxima. Até Tchau. a próxima, gente. Um beijo. Mua.